Alô você, estamos aí mais uma vez, mais um Pode Correr, o segundo de muitos, porque olha, a gente tem muita informação para passar para vocês que já estão correndo e para vocês que estão querendo começar a correr, né, Débora? É isso aí, estamos aí no nosso segundo episódio, muita alegria de estar aqui com vocês e hoje estamos mais felizes ainda porque tem novidade, né, Augusto? Mas antes de falar novidade, Débora, eu quero agradecer você que assistiu o primeiro episódio, comentou, curtiu, já tá mandando até mensagem pra gente. Olha, isso aí. Diga sempre o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer que a gente fale aqui no Pode Correr, porque isso aqui é feito pra você. Com você e para você. Por isso é muito importante a gente ter esse retorno para a gente conversar, dialogar sobre corrida e sobre vida saudável. E a gente aqui vai estar sempre alternando. Alguns programas a gente faz algum conteúdo ligado à corrida ou algum outro conteúdo ligado à vida saudável, porque vida saudável não é só corrida, vida saudável também não é só alimentação, vida saudável é relacionamento, é você saber realmente tirar proveito de tudo aquilo que a vida tem para te dar. Vida saudável é saúde financeira, vida saudável é você realmente conseguir equilibrar todos aqueles fatores que a vida tem. Tem um amigo que até faz podcast comigo, tem um outro podcast que ele diz que a vida é uma pizza, né? E naquela pizza tem diversos pedaços, tem a família, tem o trabalho, tem a vida financeira, tem o esporte, tem a educação, e você tem que dar uma atenção a tudo isso aí para que você tenha uma vida equilibrada. Então, isso é vida saudável. Pode ser uma maçã também, tá, gente? Não precisa necessariamente ser uma pizza. Tô brincando. Mas isso tudo é vida saudável. E quando Augusto, né, a gente fala sobre vida saudável, que abrange muita coisa e nada melhor do que começar isso também, colocando atividade física na nossa vida, quem não tem problema, né? Então, mesmo com os problemas, vida saudável é se permitir. E é o que eu estou fazendo aqui também, tá? Porque eu tenho, Augusto tem, todos nós temos algum problema e eu estou me permitindo viver essa alegria aqui com você. Não sei não, garoto, não tem problema nenhum, graças a Deus tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Que mentira, hein? Olha, e hoje, no nosso segundo programa, nós temos uma convidada aqui especial. Privilégio, hein, Débora? Você é a primeira convidada do Pode Correr. Essa menina tá com moral, não tá? Tá sim. Quem é nada mais, nada menos? Fala. Nada mais, nada menos que Alessandra. Olá! Aquela menina que vou até dar um spoiler aqui, que começou a correr, ela só queria uma coisa tão simples e tão difícil, mas isso mudou a vida dela toda. Alessandra, dá o seu olá pro nosso público aí. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui contar um pouquinho do meu corre. Olha só, que privilégio. E é muito importante a gente falar do corre das pessoas, porque quando você olha alguma pessoa que conseguiu, através da atividade física, fazer algumas transformações na sua vida, você entende que é possível para você também. Eu costumo dizer para os meus corredores que aquele corredor de elite que ganha a São Silvestre, ele não consegue, muitas vezes, estimular uma pessoa sedentária a correr, porque ele está muito distante. Sim. Então, aquilo é uma realidade de muito longe. Eu olho um queniano correndo e falo assim, eu nunca vou conseguir. A gente até acha bonito, né? Mas Sim. eu não vou me espelhar exatamente nele, né? Não. Mas agora quando você passa na avenida e vê uma pessoa parecida contigo, da mesma idade, com o mesmo peso, talvez nem com a roupa adequada para estar correndo, você pensa assim, caramba, se ele consegue, eu também consigo. Sim. Eu não vou falar o nome, né, mas tem um rapaz lá na nossa pista, todos vocês conhecem ele, e uma vez chegou um amigo dele, um amigo de antes do tempo de balada, e falou assim, poxa, se você conseguiu, eu também consigo. Porque, você só fazia merda, você cheirava, você fumava, você bebia.
e tá aí correndo, saudável, corpo bonito. Se você conseguiu, eu também consigo. É isso aí. E muitas vezes é isso, você vê um semelhante seu, você vê pessoas que você não reconhece mais. Sim. E eu costumo dizer que se a sua vida não está boa, você tem que mudar tanto, mas mudar tanto, para chegar uma hora que nem você se reconhece mais. Quando você olha para trás, você fala, meu Deus do céu, eu sou completamente diferente hoje. Sim. E eu acho que talvez isso seja um pouco do caso da Lê. Já deu um spoiler, já contou aí um pouco da história, né? Eu concordo em tudo que você disse, inspiração, a gente inspira em quem tá do nosso lado, que você olha e fala assim, caramba, essa pessoa tá aqui com essa dificuldade, com essa falta de tempo, né? Então, assim, ela é uma inspiração pra gente, porque a gente tá lá na frente, né? Não quer dizer que a gente não passou pela primeira fase. E eu acho que a primeira fase é a mais difícil. Porque eu falo quando eu comecei, vocês sabem muito bem disso. Quando eu comecei, eu fui à pista do Friburguense. Antes de você começar, antes de você falar como você começou, como era a sua vida antes de começar a correr? Então, Augusto, eu tinha uma vida, assim, muito movimentada, mas, assim, eu bebia, né, final de semana, eu viciada em cigarro, né, eu fumava já há 13 anos, né. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. E com essa carinha de menina, ninguém fumava diz. bastante tempo, então, assim, a vida era movimentada, e eu cheguei numa fase de vida que eu precisei fazer algumas escolhas, e para começar a fazer essas escolhas, né, acho que Deus, né, ele ajudou, né, e eu primeiro parei de beber, né, meus amigos vão se recordar disso, parei de beber e fiquei tomando... Isso você ainda não corria? Não, tomando cerveja zero e frequentando os ambientes porque eu precisava de uma ferramenta para me ajudar a parar de fumar. Ou seja, você já estava em busca de algo, sim, você via sim. que alguma coisa não estava do jeito que você queria. A gente sempre faz metas na vida, né? E eu cheguei num momento de estafa da minha vida particular, social, toda ela, numa estafa. Então, assim, eu peguei uma conversa comigo mesma, né? E fiz algumas metas. Primeiro, eu vou parar de beber. Depois, eu vou parar de fumar. Quero reorganizar o meu casamento. Para por aí. Reorganizar o meu casamento, porque as coisas estão muito tumultuadas. Assim, emocionalmente, eu não estava bem, né? E eu acho que nada melhor do que a gente superar um vício, né? Então, assim, com 2 filhos pequenos que sempre reclamaram do cheiro do cigarro, o cabelo, a roupa. Então, todas essas coisas foram buscas, né? E eu levo meu filho no futebol, do Friburguense. Ele é apaixonado pelo futebol e eu levava. Cheguei na pista, lá, todo mundo rodando. Falei, gente... Esse povo tá correndo aí? Olha, hoje eu sou apaixonada por eles, tenho um carinho imenso. Esses velhinhos correndo, se eles aguentam, eu aguento também. Será que eu tava nessa roda? Meu eu Deus até do céu. hoje eu falo, caramba, gente, como é que eu fui julgar essa pessoa? Essa pessoa corre ritmado, excelente, um excelente profissional, assim, profissional, né, amador, né, que somos todos amadores mais profissionais, né, do que a gente faz. E aí eu resolvi fazer uma aula, eu falei assim, eu vou conversar com eles e quero fazer uma aula. Então, assim, a corrida entrou na minha vida para mitigar uma ansiedade, né? Para tirar aquela coisa do cigarro, porque eu já estava sem beber. Ou seja, começou a visualizar ali umas metas, uns objetivos, e quando viu aquilo ali, opa, a corrida é uma oportunidade. Sinceridade, tudo mentira, que eu falei assim, isso é barato, eu vou entrar ali, vou começar a correr com tênis e tá tudo certo, perto de casa, né, vou resolver 2 coisas de uma vez só. Mãe, né, quero resolver tudo assim, esquematizado. E aí fui fazer uma aula. E nessa aula, eu tenho a foto até hoje. Era uma aula de funcional. Naquela pista. Hoje em dia adoro. Mas era com a gente. Com vocês. Aí era funcional, a fundo, prancha. Foi um único funcional que eu vi levando meu filho pro futebol. Saí de lá. Falei, isso não é pra mim, não. Encontrei com uma moça numa loja de olaria, porque eu já quis um short. Falei, eu preciso de um short pra mim poder participar. Eu fiquei uma semana sem andar. Falei, gente, como que pode? Eu pratico exercício em casa, né? Eu faço uns abdominais, umas flexões, alguma coisa assim. Mas isso aí acabou comigo. Mas eu vou voltar. É por isso que te recomenda hoje, né, Débora? Hoje nós temos 2 grupos de corrida. Nós temos o Eu Corro, que é uma assessoria mais voltada
para o pessoal que já está adaptado, que já está no treinamento há algum tempo, que já consegue fazer um ritmo abaixo de 6 minutos por km. E nós temos o Vida Saudável. O Vida Saudável é para você. É para você que está no zero, que quer começar. A nossa assessoria ali é especializada em quem quer começar a correr. Mas detalhe pequeno, hoje vocês aí têm o Vida Saudável. Naquela época não tinha. Naquela época não tinha. Ela já começou ali, Eu entrei com os grandes. Eu entrei com os grandes. Então, assim, quando eu entrei com uma companheira, que foi ótimo, que entra junto, então você fica ali meio já que... vai entrosando, mas hoje tá especializado. Então, hoje é direcionado. Você chega lá a primeira vez, você já tem um tratamento diferente, uma avaliação. Não que eu não tive, eu tive uma avaliação. Mas eu treinava com os grandes, né? Não era uma coisa assim aberta ao iniciante. Isso. E aí, isso é muito bom. Isso que eu falo. Quando você entra, às vezes as pessoas falam assim, você já corre há muito tempo. Quase a gente não para ali com quem tá começando agora. Mas porque estão construindo, né? Isso. Da mesma forma que a gente lá atrás, um ajudando o outro. Isso. Né? Porque isso é muito importante quando a gente está começando. E isso era uma deficiência nossa, né? E muitas pessoas começavam no nosso trabalho e elas não continuavam, porque realmente quando você chega ali, você vê aquelas pessoas, puxa, você encara uma pessoa de 70 anos, um nazareno. Sim, correndo ele mesmo, pra que eu citei agora. Daí ele tá fazendo você fala, pelo amor de Deus, daí você chega lá, não consegue dar uma volta na pista, como muitas pessoas chegavam, você fala, isso não é pra mim. Daí você pega e desanima. Quer dizer, então, você tem que começar num ambiente que esteja mais próximo de você. Da sua realidade. E entender que você chega no primeiro dia e fica uma semana doída. A gente está péssimo hoje, Débora. A gente nem apresentou a nossa entrevistada, né? Ela é a Alessandra. É aquela menina a gente já saiu que falando hoje assim. a gente já chegou falando. Débora agora, ela falou que ela falou que eu chego já atropelando todo mundo e falando todo mundo. É ela que fez isso. É a Alessandra. A Alessandra é aquela menina que começou a correr para parar de fumar e hoje é uma das melhores corredoras de Friburgo. Isso. É a menina que ganha a maioria das provas aqui dentro. Ou seja, é para entender que é possível. Sim. Eu quero voltar ainda, continuar antes de você correr. Eu costumo dizer que a pessoa, para se encontrar na vida, né, para ela começar a achar o caminho dela, ela tem que se tornar boa em alguma coisa. Eu agora vou até... Eu não consigo nem lembrar a Alessandra antes da corrida. Olha só. Não, tamanha foi a transformação. A transformação, né? Assim, é muito grande. Então, assim, a corrida entra na sua vida com a forma de te... como ansiolítico, né? No meu caso, entrou como ansiolítico por conta da abstinência do cigarro, né? Então, assim, fui me adaptando. Com ela, eu fui... Entrava na Via Expressa com lágrimas pingando. Saía outra pessoa. Falei, cara, isso é bom. Isso é muito bom. Tudo ali. Isso é muito bom. Chega a me arrepiei, ó. Isso é muito bom. E cada vez mais eu fui, né, querendo isso pra mim. Porque era um momento que eu falava assim, aqui eu me encontro. Aqui eu posso extravasar. Porque você se libertando de um vício, você fica apto a fazer ignorância com o filho, com o marido. Botar então, isso de outra forma em algum outro lugar. Então, na corrida, eu surrava mesmo, assim, a palavra é essa. Então, assim, eu já trabalhei com a corrida de várias formas. No começo, ela foi um remédio. Não que não continue sendo hoje. Mas, assim, no início, foi essencial, né? Essencial. O processo que você estava vivendo. O processo que eu estava vivendo. E assim, veio pandemia, né? Eu participei da primeira corrida da mulher, por isso que eu tenho um carinho enorme. E sempre quando ela vem, eu fico nervosa, eu choro, eu falo, ai meu Deus. Porque assim, na primeira corrida que eu participei, eu com a toalhinha na mão, eu lembro como se fosse hoje. Eu quero terminar. E se eu terminar essa corrida aqui, eu sou capaz de muita coisa. E quando eu terminei, eu lembro que as meninas, a Débora, as outras meninas, caramba, ela fez em 27 minutos. Eu lembro que meu marido falou assim, vambora, porque pra quem não tá ali no nosso círculo... fica meio chato, fica né? meio chato, né? Quem não estava, né? Quem não estava, vamos chegar. Mas, espera aí. Vamos embora. Aí, de repente, eu escutei Alessandro da Silva Ferreira. Eu falei assim, gente, aí o André olhou pra mim, é você.
terceiro lugar na minha categoria. Então, assim, aquilo me fez ter mais forças para continuar, né? E noção do que você conseguiu, do que Exatamente. você, né, colocou ali como uma coisa que te ajudaria, o quanto se tornou algo ainda mais especial para você. E assim, o que eu acho muito interessante da corrida é que assim, você começa aos poucos e aos poucos você vai... É tipo uma maternidade. Você vai aprendendo com ela, né? Porque quando a gente tem um filho, a gente aprende com ele, né? A gente vai... com a corrida, eu aprendi a me conhecer melhor. A lidar com a dor. A lidar com a dor. Eu tive canelite 1 ano, né? Então, assim, eu penei, porque eu não queria mais parar de sentir aquela sensação. A endorfina, eu até escrevi aqui, a endorfina, a gente sai para treinar, e por muitas vezes eu fui pro grupo, né, treinar, com o coração apertado, com aquela coisa assim, meu Deus, eu estou 55 dias sem nicotina. A minha vontade era chegar ali e falar assim, gente, eu tô morrendo. E às vezes a pessoa até poderia ver que meu rostinho não tava aquela coisa, não tinha tanta intimidade com a turma, mas eu saía dali. Às vezes a gente entra na pista, né, lá no Friburguense, você olha pra pessoa, já mencionei isso até com o Augusto lá, ela não veio treinar hoje. Ela veio estar aqui. Então, assim, a gente usa a corrida sim para perder peso, a gente usa a corrida para ser remédio, entendeu? Mas a gente usa a corrida como uma parceira de vida, né? Vira um estilo. Ela não resolve seus problemas, mas ela te ajuda a entender eles, a levar de uma forma mais leve. É o que... né? É sempre que a corrida não é um esporte, né? A corrida, ela passa a ser um estilo de vida. Ser um estilo de vida. Ela passa a ser um estilo de vida. Você começa a correr e, através da corrida, você começa a se preocupar com a alimentação melhor. Você começa a se preocupar em dormir mais cedo, porque no dia seguinte você tem que fazer o seu treino. Então, isso vai mudando a sua forma de encarar ali a vida. E até as amizades, né? O que os amigos antigos falam hoje? Então, os meus amigos, assim, no começo eu era louca, né? Principalmente porque encaramos uma pandemia quando eu comecei. Foi tudo junto, Foi né? tudo Parou junto. de fumar, parou de beber, parou de fumar, começa a correr, vem a pandemia. Então, assim, foi um bolo, uma mistura de coisas, né? E assim, na época, nossa... você não vai participar da bebida, não tá fumando, vai dormir cedo porque quer correr. Eu ouvi isso, porque a gente sabe que eu sou casada com o André, né? E ele ainda era muito participativo, ativo naquela vida. Ainda ficou, então, a gente... Mas assim, na época, eu falava assim, poxa... Eu queria, né, continuar, eu gosto muito de estar aqui e tudo, mas hoje eu converso com pessoas que olham pra mim e pro André e falam assim, cara, muito lindo o que vocês fizeram, porque eu percebi uma coisa que não estava boa pra mim, né, e consegui, né, fazer com que a minha família se transformasse, porque nós estávamos um casal chato, né, aquela pessoa que bebe, briga, tem problemas, então assim, fica uma coisa assim pesada, né, então assim, hoje eles conseguem olhar para a corrida com outro olhar, porque através dela, né, foi algo que transformou a sua família. A casa, tudo. Então, assim, as pessoas hoje olham e ficam orgulhosos. Caraca, você manda muito bem. Tem hora que eu falo assim, gente, o que você ganhou? Eu falo assim, ganhei uma banana e uma medalha. E tô muito feliz por isso. Porque os pódios são consequências do que a gente busca todo dia, né? O que é bacana é que a Alessandra, ela foi buscar simplesmente parar de fumar, né? Daí ela se encontrou, né? E na primeira prova já vai pro pódio. Sim, né? Superou. E quando você vai pro pódio, você começa, caramba, eu sou boa nisso. Não, e esse sentimento é muito bom. Eu sou bom nisso. Porque... você descobre alguma coisa que você é bom. Sim, justo no momento que você estava fragilizada, estava ali cheia de coisas passando ao mesmo tempo. Não carregamos, né, nossas crenças limitantes, né, que já vêm com a gente. Então, cara, eu sou boa nisso. Então, assim, você é bom nisso, você começa a se sentir capacitado, você se torna uma mãe melhor, você se torna uma esposa melhor. E daí você começa a ter percepção disso e fica mais reforçado ainda quando você percebe que outras pessoas têm essa percepção de você. Sim. Né? Aí é aquilo, entra aquele certo cuidado
de limitações, de você, né, trazer isso como algo positivo, continuar Sim. como algo positivo para você. Tudo que né? a gente faz, a gente recebe crítica, né? Nossa, louca, vai acordar às 5 horas da manhã para correr. Nossa, vai viajar com a gente, você vai acordar de madrugada para correr? Sim, né? E a gente vai mesmo correr. Eu até, assim, vou fazer um comentário aqui. A Lê, assim, eu vejo muito a Lê como uma pessoa que realmente a corrida transformou a sua família, né? Foi muito mais abrangente, porque a tua história, né, a seus filhos, seu marido, enfim, a vida do jeito que você retrata, e eu vejo, assim, pessoas que eu conhecia, né, daquelas amizades que vocês tinham e que chegaram até a gente, chegou até a mim, e achando bonito, e assim, eu sei que tem uma vida muito diferente ainda do que a gente participa, né, e com aquele desejo já, poxa, não, porque eu sou amigo da Alessandra, do André, tô vendo que eles, me coloca lá no grupo, então assim, como vai reverberando, né, vai repercutindo em outras vidas. E não é só, tem a parte muito importante da família, e eu vejo também que a corrida para Alê acabou trazendo outras perspectivas. Sim. Né? A Alê estava há muitos anos sem estudar. Sim. Né? Daí, com a corrida, ela começou a se encontrar, né, ela mesma, e querer buscar uma Alê melhor, uma versão melhor da Alê. Em autonomia, sabe? Eu acho que a corrida, né, me trouxe consigo autonomia, porque eu senti capacidade, né? Apesar de me sentir uma excelente pessoa, né, mãe, sou prestativa, colaboradora do lar, trabalho junto com o André, mas assim, a autonomia, de falar assim, não, eu quero fazer um curso, eu sou capaz de terminar um curso. A corrida tem muito disso, não, eu não vou parar. Então assim, às vezes eu comecei curso, não, tá ruim, vou dar uma... A corrida não, você tem que terminar. Então assim, quando eu comecei a corrida, o que eu falo, vou mencionar também, a gente corre, né, mas Deus coloca pessoas especiais na nossa vida também. Então assim, através da corrida, conheci pessoas super inteligentes, e conheço até hoje, que não, você tem capacidade, você é muito inteligente, faz essa prova. Entendeu? E aí, sim, você vê que muitas das pessoas que a gente convive são concurseiras, né? Que entram pra TAF e chegam pra você e falam, não, vamos fazer, faz uma prova, faz essa prova. Eu tentei a prova há 3 anos, não é que eu passei? E a corrida, tô cursando, né? E a corrida, ela te dá a disciplina que você desenvolve para a corrida. A noção de que você não consegue as coisas rápido com a corrida, ela te leva para outro patamar, que na vida nada é fácil. Não. Tudo é conquistado a muito sacrifício. Quer dizer, então, a Alê que estava ali há um tempão sem nem pensar em estudar, estabilizada naquela rotina de casa e ajudar o marido no trabalho dele, de repente vai fazer um cursinho. Né? Daquele cursinho ela vai para outro curso, daquele curso vai para outro curso, daqui a pouquinho eu vou fazer vestibular. Daí, primeiro vestibular, o que acontece? Não passei. Não passou. Daí, o que você fez? Tentei de novo. Não, antes disso. Antes de tentar de novo. Eu continuou estudando. Continuei estudando. Vamos estudar para o concurso da Caixa Econômica. E como que você estudava? Como que você estuda? Né? Você definia a hora vaga que você tinha, sei lá, estudar? Como é que era? Não, gente, acostumem-se. Corredores, acostumem-se, por favor. Agora eu sou cronometrada, né? Eu tenho lá, vamos estudar 20 minutos disso, 30 minutos daquilo. Traz disciplina, né? Porque você quer fazer uma planilha completa. Então, eu começo a jogar tudo que acontece na corrida pra vida, né? Assim, então a corrida é vida. A constância e a disciplina que a corrida traz, quando a gente fala que a corrida realmente, ela nos leva muito além, né? Você começa porque eu conquistei um objetivo aqui na corrida. Você vai levando mesmo isso de outras formas para sua vida. Sim, existem pessoas que levam a corrida profissionalmente, então isso é um pouco entre aspas, mas nós, pessoas normais, amadoras, a gente consegue trazer da corrida a resiliência, a disciplina, né? O hábito, não, eu vou conseguir, né? E eu consegui passar, né? Hoje eu curso uma faculdade
que eu quis cursar há muitos anos, e eu até me pergunto, gente, será que é isso? Porque eu gosto tanto de correr, será que eu não tenho que fazer outra coisa? Mas não, eu vou terminar essa. Por quê? Porque eu não vou desistir. Por que eu não vou desistir? Porque a corrida me ensinou a não desistir. Daí vem a primeira lei de sucesso, né? Você saber o que você quer. Sim. A Lê queria passar no vestibular e fazer uma faculdade. Daí você vai entender o que eu tenho que fazer para isso. Para isso eu vou ter que estudar todos os dias de tal hora a tal hora. Vai trazendo clareza. Quando eu fiz caminho. meu primeiro vestibular, Lê, eu passei na 4ª reclassificação para uma universidade particular fraquinha no Rio. Né? Só que eu já tinha desenvolvido toda a minha disciplina com a corrida. E durante um ano eu estudei 8 horas por dia. Era de 7 às 8 em matemática, de 8 a 9 português, de 9 às 10 em inglês. E assim, sozinho em casa. Naquela época não tinha hoje internet para é pesquisar. Era pegar os livros do ensino médio e sair revisando aquilo tudo, estudando 8 horas por dia. De 11 a meio-dia eu vou correr, de meio-dia ao meu almoço. Então a corrida, ela te dá essa disciplina, né? Você sabe o que você quer, eu quero isso aqui de qualquer jeito. Né? E depois de 2 anos, passei nos 2 vestibulares muito bem por conta disso, por conta dessa disciplina que a corrida me deu. Eu cheguei a ponto de ser o primeiro colocado dos 18 cursos da Universidade Rural. Né? Uma pessoa que tinha sido reprovado no primeiro, passado na última reclassificação para uma instituição particular de baixa qualidade. Né? Então, você consegue muito. A Lê, quando começou a correr, durante um ano ela sentiu canelite. Né? E eu falando, Lê, vai passar. Calma, vai passar. Vai passar. É uma fase que... Né? No episódio da semana que vem, a gente vai falar sobre o e-book. Né? E, falando do e-book, tem um ponto que pergunta, e se doer? E se doer, faz o quê, Lê? E se doer, você continua. Você seja constante, ouça os profissionais que estão ali te dando o suporte do seu lado, né? Olha, fica uma semana sem correr. Eu precisei ser parada. Parou, você é boa no que você faz, então você pode ficar uma semana parada, fica em casa e faz tudo o que tem que ser feito. E volta. Do tratamento, o gelo. Porque tá naquele grau de dor que realmente tem, né? Isso. Tá uma inflamação. Se o profissional falou, é o momento de parar um pouco, você vai parar. Mas é aquilo, você vai sabendo que tenho lá na frente, que eu vou continuar. Sim, e você volta consistente, você consegue. Com as lesões da corrida, a gente fica resiliente. Não tem jeito, a gente aprende a conquistar isso. Porque se você gosta, você quer fazer de novo. Então, você respeita, faz tudo direitinho, né, gente? Vamos respeitar, eu respeito. olha aspas. Vezes, olha né, aspas. Acontece uma coisa ou outra. É, uma coisa ou outra. Mais um pouquinho. Mas o segredo é não desistir. Não desistir, não parar. E você permanecer, né, fazendo aquilo que você gosta, né? Hoje eu quero correr assim. Não, hoje eu vou correr assado. Não, hoje eu vou porque eu vou encontrar com um grupo, né? Tem dias e tem dias, né? Então, assim, você consegue trabalhar tudo isso, né, na corrida. Esse não desistir, esse continuar, esse tentar novamente, são coisas que, assim, são para a vida. E ao esporte, a prática, a consistência, né, numa atividade que traz tanta alegria, que no caso a gente, né, a corrida, traz isso pra gente. Traz, e você começa a correr, você quer se alimentar melhor, né? Você quer dormir cedo, você quer... Não, hoje eu não quero sair, porque eu quero dormir cedo, porque amanhã eu acordo cedo. Você começa a querer incentivar outras pessoas a praticarem, porque você começa a colher frutos, né? Até para os próprios filhos, né? Isso aqui traz uma disciplina, né? É muito legal disso, você falou de filho, e é muito bacana você tornar o exemplo para o filho. Sim. O filho olhar para você com admiração, né? Porque hoje a maioria das pessoas tem veneração pelos filhos, né? No passado era o contrário. Sim. Os filhos tinham adoração pelo pai. E eu sou exemplo para os meus filhos, porque eu tenho 2 adolescentes. Então, quando você se torna um exemplo para o seu filho, né,
eu posso falar com vocês que realmente eu sempre tive uma educação muito bacana pelo meu pai. Sempre que eu ia fazer merda, eu ficava com medo, o que meu pai vai falar disso? Então, quando você reconhece o valor que o seu pai tem, né, você começa a entender que você tem que caminhar certo também. E quando você começa a colher esses primeiros resultados, você começa a se tornar referência para os outros. Né? E muitas vezes você que está nos assistindo tem até problema de relacionamento lá no seu relacionamento emocional com a sua esposa, com o seu marido, e você começa a achar que o problema é só do outro. Né? É só do outro. E muitas vezes você tem uma parcela de responsabilidade. Não vou falar culpa, porque culpa mata. A gente tem responsabilidade. Culpa não, culpa tira culpa, esquece culpa, né? Mas muitas vezes quando você se transforma, você começa a transformar o outro. E isso aconteceu na sua vida, né? Sim, a corrida traz o autoconhecimento, né? Você começa a conviver com pessoas, né? Você começa a estar mais observando, né? Tudo à sua volta, né? Então você começa a se autoconhecer, né? Eu sou suspeita, né? Sou apaixonada pela corrida porque a corrida tem esse fundo emocional para mim muito grande, né? Eu sou uma emocionada, né, Augusto? E que emociona tantas pessoas. Eu sou emocionada. E você conseguiu trazer a pessoa que é mais importante para você. Os passos que eu tomei, né, de decisões na minha vida, que claro, agora não são mais os passos, em um dos passos é que eu precisava rever o meu casamento, né? Será que é isso, né? Então, o que eu fiz? Foi o que você acabou de falar agora. Autoconhecimento, né? Você passa a se conhecer e ver que você também tem uma parcela de responsabilidade, né? Então, se você tem uma família, você quer lutar por ela, nada melhor, papagaio fala muito. A gente fala. Não, exemplo. Então, assim, André começou a observar as mudanças visíveis, né? Porque eu não precisei falar pra ele nada. Quantas vezes a gente ia viajar, eu acordava 5 horas, falava assim, eu vou correr antes de ir pra praia com eles, porque senão ele vai ficar enchendo meu saco. É assim, é onde né? que a transformação é algo visto No começo, falado, né? No começo, como que era a reação do André em relação à corrida? Então, André é o esposo da Alessandra. Meu esposo, não pôde estar aqui. Ele, no começo, maluca. Pra começar, maluca, né? E ciúme, né? Que tá indo correr, o que tem lá? Então, já teve aquele ciúme, né? E aí, com o tempo... que isso, André não é ciúme. O ciúme. Aí, até ele entender, né? Demorou entender, né? Que aquilo era bom pra mim, que aquilo me fazia bem. Porque a gente costuma ver muito o nosso próprio umbigo, né? E quando o outro tá bem, Mas ele, sendo meu marido, ele não criou um ar de inveja, nada. Ele quis... observar. Ele observou durante 1 ano e pouco, né? Entender, né? Quis entender. E as mudanças não era como eu falei, porque a gente às vezes quer mudar o outro. Aí começa a chamar, aí começa... vamos comigo. Eu só falei assim, vamos comigo? Não. Então 1 ano chamando e assim, uma vez só. Quer ir? Não. Vamos? Não. Tô no sítio? Eu vou sozinha, olha, se eu não voltar dentro de 1 hora, você vai atrás de mim. Aí ele, tá. E às vezes estava sentado, sem fazer nada, né? E aí um belo dia eu falei, vou correr. A gente estava na praia, eu falei, vou correr. Vamos comigo? Tão bonito lá, André. Aí eu tirava foto, chegava em casa e mostrava. Nossa, eu conversei com Deus hoje. Nossa, eu fui fulano correndo, parei. Então aí ele, vou com você. Aí começou comigo, assim, mas muito devagar, assim, praticante do esporte. Ele, mais jovem, fez karatê, gosta, né? E aí chegamos numa corrida em Rio das Ostras, eu não me lembro até hoje. Ele foi me levar, né? Aí ele falou assim, eu vou fazer esse percurso. Partiu dele. Daí um corredor faltou. Sobrou o número lá, falei, André, toma aqui esse número aqui. Toma que esse número é seu. Aí ele falou, toma que esse número é seu. Pra quê? Aí ele, ainda assim, não vou.
Aí olhou para um amigo nosso, o Cacau, e falou assim, você vigia ela que eu vou tentar fazer. Caminhou, correu, a gente tem essa foto até hoje. Daí para lá, ele começou a pegar gosto. Por quê? Porque os hábitos mudaram. Entendeu? Além dele ver que é possível, aliás, ele começou a ver que era possível porque Através de começou exemplo. a ter os exemplos Sim. e ter resultados ali Em né? casa mesmo. Então ele era visível para ele, porque às vezes a gente começa a correr hoje e o outro de fora fala assim: ah, mas não tô vendo mudança. Mas convive com a pessoa. Você vai ver mudança. Uma coisa, ou uma hora ou outra, você vai conseguir ver uma mudança. E ele conseguiu ver essas mudanças visíveis em mim. Paciência, resiliência. Isso fala muito mais alto do que qualquer muito... palavra. Não precisa nem falar. Então, aí ele começou a gostar daquilo. E você, quando você começa a estar junto de todo mundo, cada um tem uma história por trás da corrida. Isso. Não é em vão, a não ser os profissionais, mas não é em vão. Então ele começou poxa, Nazareno, pô, que legal, ele corre esse tempo todo. É uma admiração pra gente. E de pessoas normais, assim, Sim, pessoas normais, próximas, né? Normais, né? Ele falou, professor, vou ficar com um corpo igual o seu, espera que eu vou chegar lá. Então ele tá dando show, ó. ele tá começou, ele começou a querer estar ali. E para ele foi ótimo, porque como para mim, para você, para Augusto, é autoconhecimento, ele começou a se moldar uma pessoa diferente. Hoje quem conheceu o André há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não reconhece. Não reconhece, graças a Deus não reconhece, porque foram boas mudanças, né? Foi uma mudança para uma vida melhor. E gradativo. Não, gradativo, não. E ele ainda foi melhor, assim, melhor do que eu, porque ele perdeu 30 quilos. Realmente, Muito muitas vezes, né, quando um parceiro vê a parceira mudando de vida, né, ou vice-versa, dá medo. Dá medo. Dá medo, né? Porque você está vendo que o outro está mudando e você está se distanciando Sim. daquilo ali. Quer dizer, e é melhor... E não tem jeito, gente. Se você ama aquela pessoa, você tem que querer ver ela bem. Sim. E se você vê uma coisa que ela está... que está sendo bom para ela, que está sendo bacana, né? O que tem que fazer é apoiar, é estimular, né? Porque não adianta a pessoa ficar do seu lado em casa o dia inteiro e chateado. Talvez é muito melhor ficar fora de casa o dia inteiro jogando futebol ou correndo ou indo para uma competição. E quando chegar à tarde, estar feliz da vida, integrado em sintonia, do que ficar o dia inteiro emburrado, um com a cara do outro, ou o tempo inteiro tomando cerveja, né? E realmente o André foi uma transformação muito grande. Sim. Né? A Alê comentou, um dia ele olhou para mim, né? E, professor, meu sonho é ficar com um corpo igual o seu. Né? Pô, e ele perdeu 30 quilos. 30 quilos. Ainda não ficou igual não, né? Mas, né? Brincando, vai treinar pra isso. Brincando, tá bacana pra caramba. Perdeu Tá 30 ótimo, quilos, é uma transformação. Sim. Ou seja, E começou o casal muda, daí o filho também 51. já começa a participar de algumas É, corridas. começou bem mais tarde que o Augusto, né? O menino já começa a participar de algumas corridas, a tomar gosto pelo esporte. E aquela família, né, que você imagina o seu filho hoje, Sim, ele é um adolescente, quantos anos? 14. 14 anos, se ele estivesse crescendo ainda naquele mesmo ambiente, com vocês bebendo todo final de semana, Brigando chegando também. tarde, brigando. Quer dizer, hoje, cigarro, né? Nossa! hoje ele está na igreja, está no grupo jovem. Grupo jovem. Né? Porque isso muda tudo. Muda. Isso muda tudo. E essa questão da família, uma atitude, uma mudança de um membro, ela vai levando ao final. E a fatia da pizza, como você disse, né? Então, assim, a pizza não tem como ficar sem mussarela em toda ela. Então, assim, uma coisa vai respingando a outra coisa vai respingando a outra. E hoje a gente consegue levar para eles também essa questão da disciplina e nos usamos como exemplo. Isso. Olha, mamãe hoje com essa disciplina, com essa organização, Mostrar, né? consegue, Como que consegue as coisas, né? A gente consegue as Ali, coisas assim. 1 minuto pro final. Deixa a sua Muito mensagem aí. O que você trouxe? Você trouxe uma colinha. Teve Olha, colinha vê se tudo faltou, ali, ó. vê se faltou alguma coisa que você Da sua queria cola. dizer e não disse. Porque o que você falar aqui é muito importante
para as pessoas que estão nos assistindo e que querem seguir o seu exemplo. Eu rasgo sempre, né? E fico muito feliz quando eu consigo atingir algumas pessoas, né? Que levo para esse mundo da corrida e consigo ver as transformações nas pessoas. Isso é muito gratificante para mim. Partindo de dentro da minha casa até outras pessoas ao meu redor. A corrida não resolve problemas. Ela apenas te auxilia. Ela é uma ferramenta que Deus, né, deu pra gente. E se a gente abraçar, né, com forças, com disciplina, a gente chega num lugar mais longe, sim, com a linha de chegada, né? Aquela linha de chegada maravilhosa, não, mas a linha da vida mesmo. Sim. A gente consegue, através dela, passar essa linha de chegada com mais resiliência, com mais amor, com mais tudo. A corrida é tudo de bom, é remédio, é alimento, é esporte. Também é Deus, né? Ou seja, e também é Deus. É Deus, né? A gente costuma dizer sempre, né, que a gente não vende corrida. Às vezes esse termo vender, ele é pesado demais. Eu faço questão de usar, porque é exatamente isso. Nós somos profissionais de educação física, então a gente vende saúde. Só que no caso a gente não vende saúde, né, Débora? A gente vende o quê? A gente vende transformação de vida. Transformação de vida. Então, Ale, muito obrigado. Obrigada. Foi muito bom. Tenho certeza que outras pessoas, tenho certeza né, que você vai inspirar um monte de gente. Certeza. Débora. É isso aí, galera. Foi um prazer incrível, porque, ó. Tem papo pra mais tempo. Tem. A gente vai trazer a gente vai trazer a Lê de novo junto com o André. E por enquanto, gente, vamos lá. Bora pro corre!